sou marista. Com você eu aprendi a arte de amar. Foi você que me ensinou a lição de champanhar. Muito bem, pessoal, boa tarde. Nós estamos vivendo aqui na escola a nossa Semana Champanhar. E vocês devem estar se perguntando, devem estar imaginando que com essa exposição que nós fizemos, mais um ano a gente vai contar a história de Champanhar. Só que além de contar por contar essa história, que talvez a gente até já conheça, a gente quer identificar qual a ligação que a história do nosso pai fundador tem a ver com o tema da nossa semana, Champanhar, agente de mudança. Então, para conseguir entender Champanhar enquanto agente de mudança, nós temos que voltar o nosso pensamento até 1789, o ano que Champanhar nasceu. Ano esse que estava eclodindo a Revolução Francesa, em que as pessoas inspiradas pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade lutavam por libertação de ideias e de pensamentos. Então é nesse contexto de revolução que Champanhar nasce em um lar muito harmonioso com seu pai, o João Batista, e sua mãe, a Maria Chirá. Esse homem que era o 9º filho entre 10, então ele tinha 9 irmãos. Cresceu em um lar numeroso e rodeado de amor. Só que chegando aí mais no seu período de adolescência, Champanhar viu algo que naquele período era infelizmente muito comum. Um professor agredir um aluno que havia errado uma resposta em sala de aula. E isso impactou muito. Então nós vamos ver primeiramente como que Champanhar foi esse agente de mudança. Ele se indignou com aquela realidade, ele não considerou aquilo como normal, por mais que a sociedade dissesse que era, e ele resolveu largar os seus estudos. Então a gente já vê aqui o primeiro ponto do nosso pai fundador enquanto um agente de mudança. Então depois de um tempo, o tempo foi passando, ele foi trabalhando com os seus pais na zona rural, e um padre chegou até Champanhar e o convidou também para entrar na vida sacerdotal. E aquelas palavras soaram muito fortes ao seu coração, quando aquele padre chegou, mesmo que sem ele esperar, e disse: meu filho, Deus o quer. Então ele começou a pensar que os desígnios de Deus também se encaixavam para ele e começou a enxergar essa sua vocação. Então Champanhar entrou no seminário de Verrières e teve suas dificuldades. Champanhar tinha suas dificuldades no estudo, assim como muitos de nós, mas com muita perseverança e com muita dedicação, ele conseguiu se ordenar sacerdote em 1816, no mês de julho. E já em julho ele foi enviado para a paróquia de Lavalá, já em agosto ele foi enviado para a paróquia de Lavalá, onde ele foi coadjutor dessa paróquia. E aí nós, quando pensamos na missão de um padre, nós vemos que os padres, eles dão a bênção, eles fazem batizado. Era isso que a gente refletiu hoje de manhã com as infâncias. E Champanhar foi convidado a dar a unção dos enfermos a um jovem que estava em seu leito de morte. Um jovem que pode ter a idade até de algum de vocês, um jovem de 16 anos. E aí a gente vê quase que o segundo ponto. Na verdade, com certeza já haviam aparecido outros sinais, mas para a gente é o grande segundo ponto de Champanhar enquanto agente de mudança. Porque ele pensou: como que um jovem com 16 anos não conhece quem é Deus, não sabe quem é Deus? Então ele se indignou com aquela realidade e ele resolveu transformá-la. Por isso que ele foi um grande agente de mudança. Então, com 2 irmãos, em 1817, no dia 2 de janeiro, Champanhar funda o Instituto Marista. Instituto esse que se estende até os dias de hoje. E ele começou com muita simplicidade na casa de Lavalá, onde os irmãos viviam fraternalmente, vivendo apenas com o pouco que eles tinham. A gente vê aqui nessa imagem, na nossa exposição, que eles fabricavam pregos para ter também uma renda que pudesse complementar
o dinheiro que tinha naquela pequena casa. Mas aquela pequena casa, onde faltava dinheiro e faltava um pouco de estrutura, foi o primeiro lar de luz do Instituto Marista. O tempo foi passando e aquela obra que em 1817 começou com apenas 2 irmãos, começou a tomar proporções que já estavam dentro dos sonhos do Padre Champagnat. E às vezes a gente acha que ele não esperava isso, mas com certeza, sabendo da grandiosidade que esse sonho possuía, Champagnat já sabia da dimensão que sua obra teria. Por isso que ele afirmou em uma de suas cartas: todas as dioceses do mundo estão em nossos planos. Então, no ano de 1825, Champagnat, com a ajuda de alguns outros irmãos, fundaram a casa de l'Hermitage. Casa essa que ele mesmo construiu, que cortou da rocha, e era uma casa que naquele tempo era um projeto extremamente ousado, porque é uma casa muito grande. Só que com toda essa ousadia, essa casa passou a ser hoje a casa-mãe do Instituto. E já há um tempo ela serve como a nossa casa-mãe dos irmãos maristas. E tomando essas dimensões, tomando todas essas proporções que o Instituto possuía, Champagnat conseguia acompanhar o mais de perto possível, através de cartas, através de conversas, o caminhar das comunidades de irmãos e o caminhar das escolas. Só que, infelizmente, chega o ano de 1840 e com o passar do tempo, com o crescimento dessa obra tão visionária e tão ousada, Champagnat já se encontra no seu leito de morte. Então, ele deixa o seu testamento espiritual, ao qual ele proclama para os irmãos, e um irmão preocupado em manter essa história viva, redige todo esse testamento espiritual de forma escrita. Então, no dia 6 de junho de 1840, rodeado pelos irmãos, Champagnat morre. E segundo o relato do irmão João Batista, o seu biógrafo, ele estava rodeado de seus irmãos na manhã cantando o canto da Salve Regina e morreu de uma forma tranquila. Hoje, esse instituto que nasceu com 2 irmãos em uma casa muito rudimentar tomou proporções gigantescas. Sabendo da realidade que nós nos encontramos e sabendo da importância dessa obra, nós maristas estamos hoje em 82 países. No Brasil temos inúmeros colégios que levam a educação de qualidade às pessoas. E é por isso, por toda essa história de querer fazer mudança, de sonhar de forma muito utópica, é que nós declaramos que Champagnat é um agente de mudança, porque ele viu a sua realidade e quis transformá-la. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita, que fala que a esperança tem 2 filhas, a indignação e a coragem. Sem dúvidas, esse foi o processo que aconteceu com Champagnat, que se indignou com a realidade que existia, teve coragem de mudá-la, e isso gera em nós esperança de que um amanhã é possível e de que hoje, enquanto maristas, nós caminhamos juntos rumo à civilização do amor, sendo todos e todas agentes de mudança.